Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, os doentes, aqueles que estão em casa, acamados, nos leitos de hospitais, UTIs, pedir que o Senhor bondoso dispense as suas graças e bênçãos sobre cada um deles. Hoje a igreja celebra São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja. Nasceu em 370 e levou vida monástica. Ordenado sacerdote, acompanhou seu tio, bispo de Alexandria, de quem foi sucessor no episcopado. Em 412, combateu energicamente as doutrinas de Nestório e teve um importante desempenho no Concílio de Éfeso. Escreveu muitas obras de grande erudição para explicar e defender a fé católica. Morreu em 444. Aleluia, aleluia, aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregando em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre deixou-a. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio
ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje que acabamos de ouvir, nós vemos duas situações de fé, uma diferente da outra. Primeiro momento, o centurião romano, o oficial romano, centurião romano, como queiramos entender. Ele aproxima-se de Jesus e pede clemência a Jesus em vista do seu empregado que está de cama com uma terrível paralisia. E Jesus, mais que depressa, ele se prontifica de ir curá-lo, embora o oficial, ele, ao ouvir toda esta disponibilidade de Jesus, ele não se sente digno de que Jesus entre em sua casa, mas basta que Jesus diga uma só palavra, seu empregado ficará curado. Com isso, nós vemos uma fé viva e verdadeira. As mesmas palavras que nós proferimos na Santa Missa, quando dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, estas palavras são as palavras deste oficial romano, que ele se coloca como tão pequeno e tão inferior diante da divindade, diante do poder de Jesus, que ele surpreende Jesus. E Jesus, simplesmente, ao ouvi-lo dizendo que também tem homens debaixo de suas ordens, e se diz a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem, se diz ao seu escravo faze isto e ele faz, Jesus se surpreende e o envia: vai e seja feito como tu creste. As palavras de Jesus, elas são direcionadas em vista do crer daquele homem. E é isto que Jesus espera de cada um de nós, espera de mim e de você, o nosso crer. Espera que creiamos firmemente nele. E Jesus vai finalizar dizendo neste Santo Evangelho, nesta perícope, primeiramente, quando está falando com este oficial romano: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que que muitos virão? É através da fé, porque aqueles ao qual Jesus era endereçado a levar a palavra, aqueles que Jesus estava na frente deles, eles não receberam. Principalmente
aqueles que eram poderosos na época, mestres da lei, oficiais, pessoas de grande influência dentro da sociedade, principalmente as religiosas, porque um oficial homem totalmente desvinculado da fé, que não pregava a fé, ao ouvir falar de Jesus e tendo a sua necessidade, ele vai até Jesus para pedir em vista do seu empregado. Então, por isso que Jesus diz: muitos ficarão de fora, enquanto aqueles, principalmente aqueles ao qual são endereçados a este convite, ficarão de fora, e outros que virão do Oriente e do Ocidente se assentarão na mesa do reino. Esta permissão de Jesus, esta palavra de Jesus, ela direciona-se a nós. Nós somos aqueles que nos assentaremos no reino a partir da nossa fé viva, verdadeira, autêntica, fé inquebrantável, inabalável, fé que não se deixa seduzir pelas vaidades, pelas paixões do mundo, não deixa-se seduzir pelo pecado de qualquer espécie. Este se assentará no reino. E a outra parte do Evangelho, a segunda parte, nós vemos o milagre da cura da sogra de Pedro. Ela estava com febre, ela estava doente, a febre era uma doença pacífica de morte, e ali Jesus a toca pela mão, e imediatamente ela se levanta e coloca-se a servi-lo. Nós vemos que um busca a fé em Jesus por si próprio, o outro é intercedido. Com certeza, Simão fala com Jesus: a minha sogra está doente. E Jesus vai diretamente à casa de Simão para vê-la e para curá-la. Quanto a esses dois episódios de cura do Evangelho que nós vemos, Jesus se direcionar com tanto amor, é o que nós devemos expressar a Ele. Uma autenticidade, uma coerência em nossos pensamentos e desejos e vontades, para que Ele realize graças sobre graças em nossas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Cirilo, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso,
que a verdadeira divindade do vosso Filho, que professamos firmemente com São Cirilo de Alexandria, nos vivifique e nos proteja pela recepção deste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado final de semana.